Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Olha, na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo numa tecnologia que pode, de uma vez por todas, resolver o maior de todos os problemas dos carros elétricos e de tudo que usa bateria, na verdade. É uma inovação que veio lá da Coreia do Sul e que promete, sério, uma verdadeira revolução. Bom, vamos começar com aquela sensação que todo mundo que tem ou sonha em ter um carro elétrico conhece bem, a tal da ansiedade da autonomia. A verdade é que a gente chegou num platô, sabe? Os melhores carros hoje em dia rodam ali, entre 500 e 600 quilômetros com uma carga. Na prática, isso quer dizer que qualquer viagem mais longa ainda é um quebra-cabeça de onde parar para recarregar. Esse é o teto que a química atual das baterias impõe para a gente. Mas por que existe esse teto? A resposta está num vilão microscópico, um negócio que aterroriza os engenheiros há anos, os dendritos. Essas formações metálicas pontiagudas, elas são, como diz aí na tela, o verdadeiro pesadelo da segurança em baterias de lítio. Eles crescem sem controle nenhum lá dentro e o resultado, olha, pode ser catastrófico. Então, o que são exatamente esses dendritos? Imagina umas agulhas de metal, bem fininhas, crescendo de forma descontrolada toda vez que você carrega seu celular ou seu carro. Essas agulhas acabam perfurando as barreiras internas da bateria, causando curtos-circuitos. Isso não só derruba a eficiência e a vida útil da bateria lá para baixo, como também cria um risco muito real de superaquecimento e incêndio. É um problema fundamental que impede a gente de usar materiais com potencial de energia muito, mas muito maior. Para evitar essa confusão toda, a indústria usa um material que é mais seguro no polo negativo da bateria, o ânodo, o grafite. Só que tem um porém. O grafite, apesar de seguro, é um gargalo. Ele funciona guardando os íons de lítio na estrutura dele, mas existe um limite físico de quantos íons ele consegue segurar. Ali na direita, a gente vê o potencial químico gigantesco que estamos deixando na mesa por causa dessa limitação. E aqui está o número que define esse gargalo: 350 mAh por grama. Essa é a capacidade na prática de um ânodo de grafite. Todo o avanço que a gente vê em autonomia hoje em dia vem de otimizações, de baterias maiores, mas a química base está travada nesse limite. Para dar o próximo salto, para realmente dobrar ou triplicar a autonomia, a gente precisa de uma abordagem totalmente nova. E é exatamente aqui que a história fica fascinante. A solução para esse problema super complexo da química veio de um conceito surpreendentemente simples da física. Um pessoal lá da Universidade de Ciência e Tecnologia de Pohang, a POSTECH, na Coreia do Sul, olhou para o problema de um jeito completamente diferente. Essa foi a pergunta genial que começou tudo. A analogia é poderosa. Todo mundo já viu na escola aquela mágica de um ímã alinhando a limalha de ferro, né? Criando ordem a partir do caos. A sacada foi: e se a gente usasse essa mesma força invisível para organizar o fluxo dos íons de lítio, impedindo que eles se juntassem para formar aqueles dendritos perigosos? E foi exatamente isso que eles fizeram. A tecnologia tem o nome de magnetoconversão. Eles criaram um ânodo feito de ferrita de manganês. A mágica acontece na hora da carga. O material do ânodo se converte em nanopartículas de metal que são ferromagnéticas. Traduzindo, o próprio ânodo vira um monte de microímãs que passam a obedecer um campo magnético que vem de fora, guiando os íons de lítio num fluxo perfeito. O princípio da física por trás disso é a força de Lorentz. É uma lei fundamental que diz como um campo magnético age sobre partículas carregadas em movimento, tipo os nossos íons de lítio. Essa força funciona como uma mão invisível, sabe? Ela redireciona os íons e garante que eles se espalhem de um jeito uniforme, em vez de se amontoarem num lugar só. E essa imagem aqui ilustra essa ação perfeitamente. Em vez daquele movimento caótico que gera os dendritos, o campo magnético organiza o fluxo todo, garantindo que o lítio se deposite de forma suave e homogênea na superfície inteira do ânodo. É a física colocando ordem na química. Ok, a teoria é linda, né? Mas e na prática? Funciona mesmo? Bom, agora a gente vai para os resultados e se preparem, porque não estamos falando de uma melhoriazinha qualquer. A gente está falando de um verdadeiro salto quântico em performance e segurança. E essa é a prova visual. É impressionante. Sério, na esquerda, a gente vê o que acontece numa bateria de lítio metálico normal, o crescimento caótico perigoso dos dendritos. Na direita, com o campo magnético ligado, a superfície fica perfeitamente lisa, densa, uniforme. Zero dendritos. Zero risco de perfuração. O problema foi simplesmente eliminado. Pessoal, só uma pausa rápida aqui. Se vocês estão achando essa tecnologia tão incrível quanto eu, por favor, compartilhem essa análise e deixem o like. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos assim. Agora, o número que muda completamente o jogo.
Resolvendo o problema dos dendritos, os pesquisadores puderam usar um sistema com muito mais densidade de energia. O resultado? Uma capacidade de 1.400 mAh por grama. São 4 vezes mais capacidade que o ânodo de grafite que a gente usa hoje. É um salto que redefine o que é possível. E como eles chegam nesse número? O sistema é híbrido, e essa é outra parte genial. Ele guarda energia de 2 formas ao mesmo tempo, dentro da matriz de óxido, como uma bateria normal, e também depositando lítio metálico puro na superfície, de forma controlada. Ele pega o melhor dos 2 mundos, maximizando cada milímetro de espaço. E não é só sobre capacidade, é sobre durabilidade também. O protótipo manteve uma eficiência colômbica acima de 99% por mais de 300 ciclos. Eficiência colômbica, em bom português, é basicamente o seguinte: de toda a carga que você põe na bateria, quanta você consegue tirar de volta? O número acima de 99% significa que a bateria é extremamente estável e não se desgasta rápido, resolvendo outro problema histórico do lítio metálico. Certo, mas o que todos esses números e conceitos significam para a nossa vida? Como é que essa inovação de laboratório se traduz num benefício real para a gente? Vamos conectar tudo isso de volta ao nosso problema lá do começo. Uma capacidade 4 vezes maior no ânodo se traduz potencialmente em baterias com autonomia de 1.500 a 2.000 km com uma única carga. É isso mesmo que você ouviu. Imagina fazer uma viagem de São Paulo a Salvador, por exemplo, sem precisar recarregar. É o fim definitivo da ansiedade de carga. E talvez o mais importante de tudo, a segurança. Sem a formação dos dendritos, o risco de curto-circuito e daquela fuga térmica, que é a reação em cadeia que leva a incêndios, cai drasticamente. É uma tecnologia que não só entrega uma performance incrível, mas que também protege vidas. E é muito importante dar o crédito a quem merece. Essa pesquisa revolucionária foi liderada pelo professor Won-Bae Kim, lá da POSTECH, na Coreia do Sul, e foi publicada na renomada revista científica Energy and Environmental Science. Isso valida a seriedade e o impacto do trabalho, que com certeza já está no radar da indústria e da comunidade científica do mundo todo. Então, o ponto central é este. A gente pode estar entrando no que eu chamaria de a era magnética da energia. Uma era com baterias mais seguras, muito mais potentes e que levam a gente muito mais longe. Essa inovação mostra que o futuro do armazenamento de energia não vai ser resolvido só pela química, mas por essa mistura inteligente de diferentes áreas da ciência, como a física. Agora eu quero saber de vocês, o que acham dessa nova tecnologia de baterias? Será que o controle magnético é mesmo o futuro? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima.